A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Se te ocorrer, de manhã, de acordares com preguiça e indolência, lembra-te deste pensamento: levanto-me para retomar a minha obra de homem. Se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular este julgamento agora. Não te deixes distrair com os incidentes que te chegam de fora. Aplica-te a todo o instante com toda a atenção para terminar o trabalho que tens nas tuas mãos. E liberta-te de todas as outras preocupações. Delas ficarás livre se executares cada ação da tua vida como se fosse a última. A arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança, na medida em que está pronta para enfrentar tanto o inesperado como o imprevisto e não está preparada para cair. O valor de um homem é apenas tão elevado como o valor das suas ambições. Quando você se ofender com as faltas de alguém, vire-se e estude os seus próprios defeitos. Cuidando deles, você esquecerá a sua raiva e aprenderá a viver sensatamente. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabas de fracassar, recomeça. A primeira regra é manter o espírito imperturbável. A segunda é olhar as coisas de frente e saber o que são. O que fazemos agora ecoa na eternidade. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja, não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. Querias ser livre. Para essa liberdade, só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. A alma reluta em ser privada da verdade. Nada de grande se cria de repente. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre. Ela consegue te irritar somente quando você se permite ser perturbado por ela. Se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor não dizer nada. Primeiro aprenda o significado do que você diz e então fale. Um adulador parece com um amigo, como um lobo se parece com um cão. Cuida, pois, em não admitir inadvertidamente, na tua casa, lobos famintos em vez de cães de guarda. É um homem sensato aquele que não lamenta pelo que não tem, mas se alegra pelo que tem. O nosso bem, tal como o nosso mal, não existem senão na nossa vontade. Se quiser melhorar, dê-se por feliz de ser considerado imbecil. Para alcançar a liberdade, só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. Se falarem mal de ti com fundamento, corrige-te. Se o fizerem sem fundamento, limita-se a rir. Primeiro diga a si mesmo o que você seria, então faça o que precisa ser feito. Você se torna aquilo a que dá atenção. Ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe é favorável. Estamos mais frequentemente assustados do que feridos e sofremos mais na imaginação do que na realidade. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. A vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Este é o nosso grande erro: pensar que ansiamos pela morte. A maior parte da morte já se fez. O tempo que passou pertence à morte. Podes conhecer o espírito de qualquer pessoa se observares como ela se comporta ao elogiar e receber elogios. Nenhuma pessoa tem o poder de ter tudo o que deseja, mas está em seu poder não querer o que não tem e fazer bom uso do que tem de bom grado. Nada, na minha opinião, é uma prova melhor de uma mente bem organizada do que a capacidade de um homem parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia. As pessoas são frugais na guarda de seus bens pessoais, mas assim que se trata de desperdiçar tempo, eles perdem aquilo em que é justamente certo ser mesquinho. Enquanto você viver,
Continue aprendendo a viver. A ignorância é a causa do medo. O silêncio é uma lição aprendida com os muitos sofrimentos da vida. É melhor vencer nossa dor do que enganá-la. O tempo cura o que a razão não consegue. Todos nós podemos errar, mas a perseverança no erro é que é loucura. Nenhum mal é honorável, mas a morte é honorável, portanto a morte não é má. A natureza deu-nos 2 orelhas e uma só boca para nos advertir de que se impõe mais ouvir do que falar. Ditosa a cidade em que se admira menos a beleza dos edifícios do que a virtude de seus habitantes. O amigo é um segundo eu. Obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. Deixem o like se gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal para não perder o próximo conteúdo. Até a próxima. Beijos e tchau.